Iboru, Ibó e Boxexê. Estou aqui novamente, Leonardo Oliveira, Babalaú do culto de Fafra Cubano, Ogunda Diu e Falomã. E hoje vamos analisar a letra do ano, O Ruano Hermoso, sacada pela família Ifane Loro. Muito axé a todos vocês. E Burubá Boxexê, estamos aqui novamente para poder estar dissertando a respeito da letra do ano, sacada pela família Ifane Loro, o Odu O Ruano Hermoso. A profecia, senhores, foi O Ruano Hermoso, O Saoriô, O Turacá, Irea, Shekunotá, Colenendio, Elésio, Orumilá. Os orixás regentes pelo ano são, respectivamente, Xangô e Oiá. Vamos fazer da primeira forma, a forma ao qual foi feita no primeiro vídeo, falando alguns tópicos. O primeiro tópico é natureza. O segundo que iremos falar será sociedade e ciências. O terceiro tópico, política e economia. O quarto tópico, saúde. E o quinto e último tópico, espiritualidade. Bom, com relação a esse aspecto, natureza, ou um Hermoso é um Odifá, o qual nós devemos nos preocupar um pouco. Por quê? É um Odifá também de catástrofes ecológicas, tá? E muitas delas são ligadas justamente ao aquecimento das correntes marítimas. Então, está evidenciando aí o Ifá, o Ruano Hermoso, que haverá, na grande realidade, um aumento de ciclones extratropicais. A gente pode sofrer também com fenômenos parecidos com o que tinha o El Niño, o Laninha, dentro desses continentes daqui da América do Sul, a América Central. Então, isso está envolvendo coisas de forma geral, aumento de chuva de granizo. Está falando que é um ano que, evidentemente, haverá muita tempestade magnética, queda de raios, a temperatura haverá de subir um pouco e em determinados locais do Brasil, por questão de seca, aquela gota de orvalho, a gota de orvalho junto com o sol quente, ela é o início de um grande incêndio. Então é um Odifá que está falando que as nossas florestas, as nossas matas de sul a norte do Brasil poderão ser atingidas sim por alguns incêndios, e esses nem sempre serão gerados por fenômenos naturais, tá? Fala esse Odifá também que por conta do agronegócio, esses incêndios surgirão também de forma criminosa, a fim de estender o local onde poderá se cultuar a nossa agropecuária, onde poderá se cultuar de certa forma o nosso plantio. Sabemos que esse ano a espécie, o modo, a forma de governar da esquerda brasileira, ela tende a fiscalizar de uma forma mais enfática esse pessoal que faz a grilagem de terra, que é justamente o pessoal do agro, não todo mundo, não estou generalizando, mas justamente o pessoal do agro que não tem limite na sua ganância de ganhar dinheiro, tá? O Ruano Hermoso também fala que pode, evidentemente, existir algumas espécies de doenças que atingirão os animais e, eventualmente, podem pular e contaminar os seres humanos. Então, é necessário que a gente tenha uma precaução muito grande. No caminho do Obecaquanado, os animais se mordiam. Então, essa questão de animais girar em círculos, de animais atacar pessoas ou sair do seu habitat natural, que vai ser invadido, já está falando o seu Odifá, pelos seres humanos. Está falando esse Odifá que os nossos animais domésticos também devem ser vacinados para que não se contaminem com determinadas doenças. Então isso tudo a gente pode esperar pelo tópico natureza do Odifá, O Ruano Hermoso. Então, meus amigos, vamos passar então ao segundo tópico, que é sociedade e ciências. Meus amigos, o Odifá, O Ruano Hermoso, é um Odifá que se inspira uma quantidade enorme de cuidado para a vida social. É um Odifá aonde Orumilá e Ifá manda com que a gente se abrace. Diz esse Ifá que nós não podemos amar ninguém, se dedicar a nada, ao que seja trabalho, espiritualidade, se a gente não se ama. O exercício que fala o Ruano Hermoso é justamente da gente aprender a nos valorizar. Somente dessa forma, sendo bom para nós mesmos, em primeiro lugar, a gente pode
evidentemente, distribuir coisas boas para o resto do mundo. Então será um Odifá onde haverá uma carência afetiva muito grande na sociedade. O mal da depressão vai continuar atingindo a sociedade com golpes fortes. Uma camada ficará por soberba, outra camada ficará por excesso de zelo para com outros e para consigo nada. O Hermoso manda que nós, como seres humanos, procuremos em torno disso uma coisa chamada equilíbrio, porque a dependência e a carência afetiva faz com que a gente saia de si e nos tornemos, evidentemente, uma outra pessoa. Está falando que pode aumentar o caso de internações e a utilização de medicações com faixa vermelha e preta, ela será muito maior. As pessoas precisam aprender a procurar médicos como os psiquiatras e os psicólogos e terapias alternativas também, porque haverá em torno disso um aumento da fobia, síndromes como síndrome do pânico, medos sem explicação. A espiritualidade ela estará de certa forma extremamente aflorada. Por outro lado, o Ano Hermoso fala para aquelas pessoas que têm a sua altivez lá em cima, procurar ter cuidado. Por exemplo, o caminho de Abambi, se eu não me engano, fala que Abambi não escutou Ifá, e ao não escutou Ifá, debochou daquelas pessoas as quais eram inferiores em capacidade intelectual e coisas do gênero, resumindo mais ou menos o caminho para explicar para vocês. E foi então agredida, porque Exu mandou que a pessoa a qual ela tripudiava, que ela debochava, agredisse. Então o Odifá está mandando evitar confusões, protestos, greves, porque o desfecho desses será sempre da pior forma. A gente está vivendo num mundo político polarizado. O Juan Hermoso diz que nós devemos nos agregar, nos juntar no propósito de fazer uma pátria maior, mais unida e mais forte. Está falando que eventualmente haverá uma torcida contra... A câmera mexeu um pouquinho, mas uma torcida contra ao sistema de governo atual. O brasileiro passará a sabotar o próprio brasileiro, e isso daí é tiro no pé, gente. Então, devemos pensar assim, como uma pátria unida. Bom, está falando o Juan Hermoso que para aqueles que andam distraídos com seus celulares na rua, que andam distraídos com bens, que andam com janela aberta em carro, o índice de criminalidade tenderá a aumentar muito. Está falando que as armadilhas, como arrastões em praia, arrastões no trânsito, principalmente na nossa parte do Sudeste, onde se encontra a maior parte das megalópolis brasileiras, tenderá a aumentar muito. Então, a taxa de violência ela será severamente aumentada. O Brasil ele se encontra numa situação de instabilidade, infelizmente, por conta da própria polarização política e por conta do cenário que estará sendo mudado. Está falando que será muito difícil, nesse primeiro ano, o Brasil prosperar por conta de tanta sabotagem que o povo e os políticos farão um contra os outros. Está falando também, evidentemente, nessa parte mais de ciência, que questões como o espiritismo científico abordarão temas como a transcomunicação de uma forma mais enfática. Está falando de um avanço nos equipamentos eletrônicos ao quais consegue se comunicar com outro mundo, consegue se comunicar com o espírito, será uma crescente, a ponto de ficar bem mais próximo esse ano de comprovar a vida após a morte, a vida espiritual. Quem conhece o tema transcomunicação espiritual eletrônica sabe do que eu estou falando. Nessa parte, a natureza e a ciência, e aqui no caso a sociedade, ela terá de avançar bastante. Está falando também, evidentemente, que haverá, segundo o Ossau Oriú, junto ao Juan Hermoso, um aumento na tecnologia com relação às coisas de agro e pecuária. Mas o importante de tudo é o cuidado que tem que se ter com esses equipamentos novos que serão desenvolvidos para facilitar a vida das pessoas que trabalham com agropecuária. Está falando que haverá um pequeno aumento, mas pode ser que comece só a partir do final do ano, tá? Na questão da industrialização brasileira. E se isso não ocorrer, serão por questões e motivações políticas, porque as pessoas, infelizmente, como está descrevendo esse Odu, estão mais preocupadas em estar certa
ou certas do que darem certo. Vamos ao nosso terceiro tópico. Chegamos aí então em economia e política. E o Juan Hermoso, junto com o primeiro testemunho, o Salgorigo fala que isso é uma mistura que é mais nitroglicerina pura, ou a famosa dinamite, explosivos plásticos. Eu vou falar para vocês uma coisa, gente. O nosso governo que se compôs agora, o governo Lula e alguns governos estaduais também, por questão de ocasião, a letra ela fala de todo um país, está falando que o que foi convidado de inimigos para sentar na mesa não está no gibi. A gente tem o caminho do cabrito e do tigre, de Ossagorigu, que é um caminho que ele é, na verdade, um paradigma. E o Juan Hermoso também vive cercado de inimigos. O problema todo é a autoconfiança desse Odu. Da mesma forma, Osso apanhou, levou paulada em sua cabeça porque, distraído e sem seguir os conselhos de Fá, passou por locais e caiu em armadilhas a quais não deveria. Se tivesse ouvido Ifá, se tivesse ouvido os avisos, teria aí evitado então um desfecho ruim. E aí foi Xangô que veio salvar Osso, né? E Orumilá salvou o cabrito que aprendeu a blefar. Então está falando que nesse ano o governo que está sendo formado tende a, antes do final do ano, mudar muitos de seus ministros e costurar novas alianças e descosturar as outras para poder ter uma boa governabilidade. Está falando que se o nosso presidente e alguns governadores não tiver uma coisa chamada paciência, o país, tendência é cair em declínio. Está falando que as bolsas, por conta da especulação que já começou desde o dia 31, tendem a subir e descer e encontrar uma estabilidade, se encontrar só para partir de dezembro. O país, infelizmente, como eu falei no quadro passado, ele está sofrendo de muito boicote, e essa será uma máxima, infelizmente, decorrente desse do Juan Hermoso. E deixa eu conotar quando a gente está falando que vai se vencer esses inimigos e dificuldades, mas isso será gradativamente com o tempo. Bom, está falando esse Odifá, política e economia, que o bem ele vem através de um homem branco, segundo o Juan Hermoso. Então está falando que o Brasil haverá de costurar novas alianças, principalmente com a nossa América anglo-saxônica, reforçar aí o comércio com os Estados Unidos, eventualmente Canadá e com alguns países da Europa. Obviamente, a gente não pode sonegar que a gente já tem grandes parcerias aqui com a América do Sul, mas geralmente nessas parcerias, apesar de ter o livre comércio, algo que já acontece há algum tempo, algum ano, o Brasil ele geralmente é mais fiador e através de seus bancos, como o BNDES, coisas do gênero, ele empresta dinheiro. Está falando que costurará esse ano acordos com os homens brancos. Então a gente pode levar a pensar, acreditava no começo do ano que seria mais forte com a China, mas não. Aqui fala que tem uma coisa muito ligada à Europa e à América anglo-saxônica, como está falando, tá? Bom, a gente sabe que haverá muito boicote, a gente sabe que os nossos governantes não podem de forma alguma estar relaxando, porque senão esse governo ele pode acabar muito mal. O Sagurigu tem um caminho onde Olof estava cansado. E ele precisou repartir os seus poderes. Era o Batalá quem tinha acesso a chegar onde estava o Olof. Está falando aí que o Lula se sentirá uma pessoa isolada, uma pessoa um pouco triste, apesar de ser um homem experiente e articulado, sentirá um pouco triste. Só o Batalá conseguia ter acesso diretamente ao Olof. Dessa forma, o presidente irá delegar alguns poderes a alguns ministros que provarão ao longo do tempo, ao longo do ano, na verdade, ser relativamente mais confiáveis, e aí já será preparado desde esse primeiro ano, muito possivelmente, a sucessão presidencial. Está muito cedo para falar disso ainda, mas acontece que eu acho que o Lula já na próxima eleição, de repente, não se candidata a uma reeleição. Bom, pelo que eu estou vendo desse ano agora, a gente tem mais 3 anos aí, até ter um novo quadro político, tá? Mas pode sim o Lula cair num quadro de depressão e cair num quadro de doença gerada por uma coisa chamada somatização dos problemas, viu? Então vamos ficar de olho nisso aí.
Esse próximo tópico é saúde, mas antes de falar de saúde, eu queria falar de uma coisa que eu esqueci de falar eventualmente no tópico passado, porque aumentou evidentemente um pouco do tempo. O Rony Hermoso fala que a mulher se torna a pior inimiga. Bom, existe um conflito aí que pode ocorrer dentro das casas, então é necessário ter maturidade, porque é um ano de separação, gente, é um ano que para a família poder se manter unida, deverá haver muita compreensão tanto de um quanto de outro. E aí entra questões de saúde. Por exemplo, está falando aqui que a perda da autoestima, por isso eu dou o Rony Hermoso, ela virá como uma avalanche. Terá muito problema hormonal, aumentando o peso, principalmente das mulheres. E isso toca na parte de vaidade. Para os homens, o aumento de peso também que irá ocorrer afetará muito a parte, evidentemente, da saúde. Então, está mandando o Rony Hermoso, tenha muito cuidado com a alimentação. Taxa de triglicerídeos alta, entupimento das artérias, está falando má alimentação, esse odor, por conseguinte, está falando um risco enorme de infarto, mas principalmente derrame cerebral, acidente vascular cerebral e coisas do gênero. Está falando que por soberba ou Rony Hermoso, um homem pode perder a cabeça, o sangue lhe sobe a cabeça. Esse sangue lhe sobe a cabeça, ele está muito ligado também a derrame cerebral, a AVC, derrame facial, bem como está ligado a uma coisa chamada crime passional, porque na hora da raiva a pessoa ela pode vir a se desconhecer. O último testemunho é outro da cá, onde algum no momento de fúria, no momento de raiva, atirou o seu machete, atirou o seu facão, que ricocheteou na parede e abriu sua própria barriga. Ou seja, a gente pensa que está agredindo a própria família, a própria mulher, a gente perde a cabeça, a gente vai estar fazendo mal, vamos estar fazendo mal a nós mesmos. Um aumento considerável em taxas de cirurgias, principalmente na região abdominal, o que vem também trazendo um aumento de cirurgia também para essa parte estética. Hidrolipo, lipoaspiração e coisas do gênero, como plástica, também terá uma pequena alta esse ano, para poder compensar na grande realidade o sedentarismo, que é o mal também desse do Rony Hermoso, onde a pessoa para de ligar para si próprio, pensa em dinheiro, saúde, família, e acaba não vendo a luz do dia, acaba não fazendo exercício e caindo no mal do mundo, que é chamado depressão. E esse é um dos maiores problemas, está falando isso, tá? Abandonar as coisas físicas, porque está falando de doenças que serão ocasionadas também por maldições. O EP ou XP, eperidial, aos males, as maldições que são lançadas por inimigos. Está falando que essa parte tem que ser tratada junto à espiritualidade. As pessoas precisam aprender a viver em paz. Ou será um ano de eventuais tragédias. O ser humano precisa aprender a se conscientizar em se amar, se conscientizar de, depois que aprender a se amar, tratar bem ao próximo. O excesso de autoconfiança pode levar a um desfecho terrível. Está falando esse Rony Hermoso que, por exemplo, através da ciência e tecnologia, a espionagem ela será severa. Tá? A gente tem um aparelhozinho hoje em dia que é controlado por controle remoto chamado drone, e hoje em dia a partir de 50 a 100 reais você consegue comprar um drone dos mais baratinhos pela internet, que será também consensualmente muito utilizado. E esse tipo de espionagem ele pode ser levado a fio e está deliberando para as pessoas um processo judicial, na verdade, porque as pessoas passarão a bisbilhotar a casa alheia com suas câmeras, com esses drones, e isso poderá ser respectivamente condenado judicialmente. As pessoas podem ter que pagar através disso indenizações. O mundo virtual vai estar em alta e as pessoas estarão usando quanto mais puderem os tal dos filtros, porque passarão a querer nem a se olhar no espelho direito. Tem que ver, gente, por questão de saúde, essa parte hormonal, para que não se sobressaia peso, tem que ver o excesso de coisas que podem levar as pessoas à loucura, porque fala de um eventual crescente em esquizofrenia, desde a mais leve para as esquizofrenias que são mais radicais, que tem que ser tratada com medicações e eventualmente chegar até até internações. O Brasil vai estar uma loucura esse ano de 2023.
Então, minha gente, agora chegou no último tópico, que é um tópico que é compartilhado por todos nós. Na verdade, por quem geralmente assiste, inclusive esse viu um mosquito voando aqui. Quem geralmente assiste esses vídeos aqui, geralmente são ligados à espiritualidade, então é um tópico compartilhado por todos nós. O Juan Hermoso é um Odifá, onde os eguns são geralmente quem governa. Então já está falando esse Fá que haverá uma grande alta nas religiões que são associadas a eguns. O culto Egungun brasileiro, por exemplo, é uma delas. Mas também haverá uma alta aí em cultos como a Jurema Sagrada, a própria Umbanda e cultos que são afins, que geralmente têm uma ligação muito mais relativa com eguns, por exemplo, como o próprio espiritismo científico, que é o kardecismo. Esse Odifá fala de uma grande proteção advinda através dos nossos abais eguns, da mesma forma em que os nossos egos ancestrais, de uma forma ou de outra, acaba nos trazendo uma conexão, nos fazendo uma conexão muito maior. O Juan Hermoso é o Odifá que manda ter uma atenção eventualmente grande com os sonhos, porque os sonhos nos colocam num lugar diferenciado espiritual. Na grande realidade, esse ano está falando que haverá muita viagem astral, uma espécie de conexão com o mundo metafísico através dos sonhos. E através dos sonhos também chegarão às nossas mentes, olhos e ouvidos muitas indicações e muitas orientações da própria espiritualidade, como fala esse Odifá Juan Hermoso, tá? É um Odifá onde haverá também, por conseguinte, um pouco de descrédito ocasionado aos nossos grupos de matrizes africanas. Bom, eu posso falar no caso de Candomblé, o Ixexé Labá, o Lucumi e inclusive os Ifás, tanto de origem tradicional quanto de origem tradicional afro-cubana. Por quê? O Juan Hermoso também é um Odifá onde as pessoas acabam sendo acometidas por muita vaidade. E por conta dessa vaidade demasiada, muitas pessoas se lançam a uma vida sacerdotal. Algumas delas sem ter caminho algum, outras dessas pessoas se lançam sem a permissão, no caso dos seus maiores. O Juan Hermoso é um Odifá que diz que mesmo o sacerdote, o ideal é que ele tenha sempre alguém superior para que possa lhe moderar. Está falando que sempre tem uma cabeça que é maior que a nossa cabeça. Então, esse Odifá está falando que por conta de uma estafa, por conta do grande crescimento de algo chamado charlatanismo, que pode, inclusive, está falando isso do ter responsabilidade judicial, quem comete charlatanismo, e isso é algo sério, é grave, gente, charlatanismo. Está falando que as religiões de matriz africana podem, em decorrência disso tudo, cair em relativo descrédito. E isso é um problema que atingirá todas as camadas religiosas, tanto os bons quanto os ruins. Então está falando esse Odifá, que são os eguns que também terão, de certa forma, eu sou Omoro, nós de fato temos os nossos eguns, que vão vir em virtude de moderar os religiosos em si. É um Odifá de inconstância religiosa, inclusive para dentro dos nossos cultos africanistas, principalmente. Então haverá aí uma eventual queda, tanto de clientes e eventualmente até de adeptos, está falando Ifá ou Juan Hermoso. O Turacá fala da mesma coisa. O Turacá está falando que para o sacerdote ter uma vida mais equilibrada, é necessário que ele aprenda a encontrar novamente os prazeres da vida. Ele não pode simplesmente afogar em estudo ou começar a perder a sua cabeça e perder o seu juízo em virtude de só trabalhar com a espiritualidade. Porque está falando que se não houver de fato um equilíbrio por esses odus, a tendência é dar muito ruim, gente. É um ano de extrema vaidade, é um ano onde surgirão algumas doenças que terão, por consequências, ocorrerão por consequências karmáticas espirituais. Por exemplo, o Origu fala de eguns que perseguem a pessoa, tá? Tá falando que aquelas pessoas que sentem dor nas pernas devem procurar
cuidar de espíritos ancestrais indígenas, está falando que aí caboclo, está falando que boiadeiro, esse tipo de espiritualidade também estará muito em alta curando saúde. Haverá uma grande alta também na procura de cirurgias espirituais que haverão de dar muito certo, trazer muita cura também. Existem centros específicos, como o de Dr. Flitz, aqui em Guaratiba parece que tem um centro, tem um afilhado que trabalha com caboclo, que é um espírito na verdade médico, e isso vai ter uma crescente esse ano, tá falando esse Odifá. Então, gente, está falando que é muito necessário o Odifá, o Oromilá, que nós coloquemos de nossa cabeça no lugar, que nós aprendamos a recorrer aos nossos maiores. Eu dou graças a Ioló, falou do Mário, sempre ter sido assistido por maiores, tanto por meu padrinho no começo, depois posteriormente com o meu Ojibona, e agora eventualmente pelo meu padrinho de qualquer pessoa que eu sigo, do Freio, do Rony, da UAM. Então não adianta a gente simplesmente ser tomado por soberba e sair fazendo milhares de atrocidades por aí. Esse é um Odifá onde o próprio Olof, que está cansado na humanidade, como fala o Odifá, o Saúl, ele vai delegar toda a espiritualidade para que tome conta da gente como ser humano, e o desfecho ele pode acabar vindo eventualmente a ser ruim. Temos que ter cuidado. A gente pode ser penalizado, no caso, falando do corpo de sacerdotes de todo o Brasil, de religião africanista, por charlatanismo. Ter muito cuidado. Bom, gente, eu espero que vocês assistam o vídeo tanto do Ifadiloro, que eu assisti, ficou muito bom. E a fala dos Babalaús da Rama de Rafael Zamora, que também, eu vou te falar, eu sou muito fã de fato. E esses caras são feras, e quem puder também, dá uma olhada nesse vídeo aí. Eu estou fazendo breves análises, um vídeo curto para minha família, para os amigos e para quem mais quiser assistir, tá bom? Vou ficando por aqui. E Burubanho Bocheche, Boboatô, Axema Fone Bani, Fal, Doação de Deus, Dado Lonirê, Axé.